Olha que gracinha! Primeira aulinha do ano. É isso que eu vou ensinar para você. É uma técnica que eu desenvolvi. Bom, criançada ainda está de férias, não é? Mas nós vamos começar o nosso trabalho. Então, essa é uma ideia. É isso que eu vou ensinar para você hoje. Mas, vamos lá. Vamos lá que eu quero te mostrar outras peças. De volta ao meu ateliê, com o novo visual. Nossa primeira aula, não é? E eu preparei, além dessa casinha, eu trabalhei bastante. Eu fiz outras peças, né? Tudo na mesma técnica. Essa técnica aqui eu chamei de engomagem em patchwork. Porque eu estou trabalhando com tecidos, né? Colados no MDF. Mas vamos lá, essa peça é um porta-prendedor de roupa. Legal, né? Porta-prendedor de roupa. E eu já comecei o trabalho aqui. Se você observar, eu já preparei. Pintei a parte interna e aqui as duas laterais. E deixei esse espaço aqui para fazer o patchwork. Primeira coisa, você vai passar o Aquabase Madeira. Aqui eu não vou usar o fundo branco, tá? Então, Aquabase Madeira. O Aquabase Madeira é aquele selador incolor. Importante, você aplica em toda a peça, seca e depois lixa. Aplica com pincel, qualquer pincel, porque ele é um selador. É importantíssima essa parte, porque você prepara a superfície para um bom acabamento. Super importante isso. Então, aplique uma demão de Aquabase Madeira, seque e lixe. Lixadinha básica, principalmente nessas partes, nessas partes que ficam ásperas. Daí depois você pode até passar o dedo e sentir que fica lisinho. Bom, depois disso, você vai pintar a peça com PVA. PVA da Dayara, tinta PVA. Aqui eu usei o Siena Natural, ele é uma cor bem parecido com o MDF, né? Então você não precisa passar o fundo branco, você vai ver que cobre legal. E no lado de fora, nas outras duas laterais, eu usei o PVA Amora, essa corzinha aqui. Para fazer o patchwork, você vai precisar dos tecidos. Bom, na verdade funciona assim. Primeiro eu escolho os tecidos e depois as cores de PVA. Eu sempre começo assim. Então, é uma ideia, porque fica mais difícil você escolher a cor para depois ir atrás dos tecidos, né? Tecidos tem uma variedade. Escolha aqueles tecidinhos de algodão, popeline. Eu tenho uns aqui, olha. Então, eu escolhi as cores de PVA Siena Natural e Amora em função desses paninhos. 4 tecidinhos, 2 com estampas assim, bem miudinhas, e 2 com as estampas assim um pouco mais graúda. Como eu adoro os gatinhos, não é? Eu achei um paninho aqui com os gatinhos super interessante. Então eu pensei em aproveitá-los. E um tecido com estampa de jardim, regadores, borboletas e 2 aqui fazendo composê. Você vai precisar de um cortador circular. Se você já fez trabalhos em patchwork, esses tecidos, você já conhece um cortador circular. O cortador circular tem uma lâmina aqui, olha, que você tem que usar sempre em cima dessa base. Você pode usar uma tesoura, mas olha aqui, como fica fácil fazer o trabalho com o cortador circular. Olha, você vai cortando vários triângulos, um diferente do outro, aproveita totalmente o tecido e assim, no instante você faz um corte com precisão. No caso do tecido assim estampadinho, procura cortar exatamente as figuras. Olha aqui, aproveita as figuras. Então aqui tem os gatinhos, certo? Capricha aqui na forma triangular. Aproveita cada retalhinho do tecido, cada retalhinho. Para começar a montar o patchwork, aqui em cima da madeira,
você primeiro corta os triângulos, certo? Escolha aqueles triângulos assim que você quer colocar em destaque para você poder fazer a sua composição. Então aqui, tem aqui uma ideia, olha só. Eu peguei esse triângulo maior, que eu quero que ele fique em destaque, tem os regadores, esse aqui do gatinho. Você coloca mais ou menos assim aqueles que você quer colocar em destaque. E depois é que eu vou acrescentar os outros, fazendo um composê. Bom, primeiro você estuda aqui a peça, para começar o patchwork. Aí você vai molhar o pincel na goma flex, você vai aplicar uma camada da goma flex. Lembre que a superfície aqui está selada, não é? Impermeabilizada com o Aqua Base Madeira, aquele selador. Então, a goma flex não é absorvida imediatamente, olha. Você tem tempo, tem um tempo para poder colar os tecidinhos para compor o patchwork. Bom, nem sempre os triângulos vão encaixar perfeitamente. Aí, qualquer coisa, você estuda qual que é que vai dar certo e depois vai cortando, não é? Vai arrumando, vai adaptando. E muitas vezes vai ter sobra. Vai acontecer de ter as sobras. E aí você vai tirando, arrematando com a tesoura. É isso mesmo. Olha aqui, vamos colocar essa pecinha aqui e ela vai dar lá na pontinha e vai ficar um pedaço para fora. Desse jeito você vai primeiro colar todas as figuras, vai colar todos os triângulos, certo? Primeiro colar, para depois impermeabilizar. Esse é o passo a passo. Depois que você colar todos os tecidos, colado, simplesmente colado, fazendo o teu patchwork, você vai pegar uma tesourinha e vai recortar os excessos laterais. Olha, todos eles. O tecido, a goma flex, conforme você vai colando, vai secando, fica transparente, some aquele esbranquiçado, não é? E ainda você faz esse acabamento. É legal ter uma tesourinha assim, bem afiada, para fazer um corte perfeito. Depois disso, você vai aplicar mais uma camada de goma flex. Agora por cima dos tecidos, porque a goma flex, neste caso, vai fazer aqui a engomagem, vai impermeabilizar. Pode usar o mesmo pincel. Eu gosto de usar o pincel de cerdas, que o pincel de cerdas é mais firme, não é? E facilita, sabe? Aplica bem, faz com que a goma flex penetre na trama dos tecidos e faz a engomagem, impermeabiliza, desse jeito assim, olha. Pode aplicar assim aquelas pinceladas bem fartas, mas não deixe escorrer. Esse esbranquiçado, como eu já falei há pouco, vai sumir. O tecido vai voltar a ficar assim, do jeito que ele é, não vai dar brilho, não vai plastificar. Eu não gosto quando fica plastificado. Por isso usa tecido de algodão. Se o tecido for sintético, a tendência é realmente plastificar, né? Fica com cara de engomado, não é legal. Você vai fazer assim, simplesmente aplicar essa camada e deixar secar. E como o tecido aqui é popeline, não é? Tecido de algodão, então vai acontecer do tecido permanecer exatamente do jeito que é. Olha aí como é que ele vai ficando depois que seca. Transparente, tá? Transparente, aquilo que eu disse aqui, impermeabilizado com a goma flex. E agora, para fazer o sombreado, porque você viu nas outras peças que a gente precisa sombrear para valorizar o patchwork. Eu vou usar aqui uma mistura, porque eu estou trabalhando com essa cor amora. Então, você pega
uma gota, um pingo de amora, uma porçãozinha da tinta PVA Amora com uma pitadinha de preto, só para quebrar a cor. Porque você achar um tom mais escuro desse Bordeaux vai complicar um pouquinho. Então não fuja da cor, tá? Uma mistura assim com o preto vai permanecer o tom só um pouquinho mais escuro. Quando você precisar, faça isso. Fica bem mais fácil do que você conseguir um tom mais escuro do Bordeaux. E aqui, com o pincel chanfrado, vou fazer o sombreado, contornando toda a peça, que é o ideal. Sombreado com aquele pincel chanfrado, umedecido na água e na tinta. Olha como valoriza, dá um destaque especial. Vai fazer isso em toda a peça, sombreando inclusive os contornos da peça, ok? E finalizar, aqui estou trabalhando com o volume cetim. Volume cetim faz aquele relevo que dá um destaque especial ao patchwork. Você pode trabalhar com o volume cetim, fazendo assim, simplesmente umas gotinhas, que fica muito mais fácil. Ou você pode fazer um pesponto, aí vai depender do seu gosto. Olha que graça, olha que charme que ficou. Isso, o volume cetim é aquela massa textura, certo? Aqui usei para combinar também com as cores do tecido e dos PVAs, usei o volume cetim pirita. Duas cores, não é? 2 tons, o pirita e também usei aqui o cristal verde. O cristal verde. Com o cristal verde eu fiz essa lateral, olha que charme que ficou. Simplesmente depositei ali, olha, umas gotinhas, ficou em destaque. Olha que charme! Que chique, não é? Meu porta-prendedor de roupa. Olha, uma ideia, né? Agora, para finalizar, mas eu tenho que esperar o volume cetim secar, não é? Não posso trabalhar assim, deixar ele secar sozinho. Nada de forçar a secagem do volume cetim, certo? Então, você faz toda a decoração com o volume cetim, combinando também aí com o seu tecido, você vai aplicar um verniz. Aqui nessa peça, como eu estou trabalhando com PVA, eu escolhi o verniz Brilho Max, produto da Daiara. O Brilho Max é um produto exclusivo da Daiara. É um verniz maravilhoso que dá um brilho muito lindo e um acabamento perfeito ao seu trabalho. Agora, você vai aplicar o verniz Brilho Max somente nas partes pintadas, hein? Engomagem, em patchwork, no MDF. Viu que legal?